Certamente, você deve ter ouvido falar de tudo isso. A história comum é que, há 65 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 15 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra, causando um evento de extinção em massa que dizimou os dinossauros. Mas a verdade é muito mais complexa. Algumas espécies de dinossauros, chamadas de terópodes, sobreviveram. Eles tinham penas e ossos ocos, e a maioria deles possuía a capacidade de voar. Isso lhes permitiu sobreviver à catástrofe e, com o tempo, evoluíram para as aves que conhecemos hoje. Portanto, tecnicamente, os dinossauros ainda estão entre nós. A desinformação sobre os dinossauros não se limita apenas a esse aspecto. Desde a existência de espécies fictícias até a visão errônea do Tiranossauro Rex, muitos mitos e equívocos cercam a era mesozoica. Um dos mais notáveis é a ideia de que todos os dinossauros eram assustadores monstros verdes. Na realidade, muitos deles provavelmente tinham penas. As penas serviam a diversas finalidades, desde proporcionar calor até auxiliar alguns dinossauros na locomoção pelo ar. Além disso, os dinossauros exibiam uma variedade de cores, com alguns fósseis preservando pigmentos que indicam que não eram apenas marrons, pretos ou verdes. Eles poderiam ter apresentado cores vibrantes e até mesmo camuflagem, adaptando-se ao ambiente em que viviam. Ao pensar em dinossauros, é comum imaginarmos criaturas gigantes. O Tiranossauro Rex, com seus impressionantes 12 metros de comprimento, e o Brachiosauro, com uma altura de até 13 metros, são os primeiros que nos vêm à mente. Olá, amantes do universo! Seja bem-vindo ao canal Tech Universe. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever e ativar as notificações. Fazendo isso, você não perde nenhuma novidade. Contudo, a realidade é que nem todos os dinossauros eram gigantes. Contrariamente ao que se acredita, muitos deles eram surpreendentemente pequenos, até do tamanho das aves modernas. O Microraptor, por exemplo, era uma espécie de dinossauro do tamanho de um corvo, dotado de asas e penas, que o faziam assemelhar-se a um pássaro. Outro mito comum sobre os dinossauros é a ideia de que eram todos de sangue frio. A verdade é que os dinossauros não se encaixam completamente na categoria de répteis de sangue frio. Os cientistas descobriram recentemente que a realidade era mais complexa, e muitos dinossauros provavelmente tinham um sistema metabólico chamado de mesotérmico. Isso significa que eles se situavam entre os animais de sangue frio e de sangue quente, sendo capazes de gerar algum calor interno, embora em menor medida do que os animais de sangue quente. A presença de penas geralmente sugere que esses dinossauros poderiam ter sido de sangue quente. Além disso, é essencial compreender que os dinossauros não viveram todos ao mesmo tempo. A Era Mesozoica, também conhecida como Era dos Dinossauros, abrangeu mais de 180 milhões de anos e se dividiu em 3 períodos distintos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Dentro desses períodos, diferentes espécies de dinossauros evoluíram e desapareceram ao longo do tempo, com algumas espécies icônicas, como o Estegossauro e o Tiranossauro Rex, nunca tendo coexistido. Cada um habitou uma época específica, separada por dezenas de milhões de anos. Outro equívoco comum é a postura frequentemente errônea do Tiranossauro Rex, retratada como uma criatura ereta, semelhante a Godzilla. No entanto, os paleontólogos atualmente concordam que a postura mais provável do Tiranossauro Rex era horizontal, com a cauda levantada do chão e o corpo equilibrado sobre os quadris. A postura ereta vista frequentemente em filmes é uma simplificação para o entretenimento, mas, na realidade, teria sido instável e impraticável. Quando os fósseis são descobertos, os paleontólogos usam agora uma abordagem mais precisa para reconstruir a aparência dos dinossauros. Eles levam em consideração músculos e gordura, que provavelmente eram parte da anatomia dos dinossauros. Essa abordagem proporciona representações mais realistas. Há mais de 1000 espécies de dinossauros identificadas pelos paleontólogos, mas ainda há muito a descobrir. Estima-se que tenhamos encontrado apenas cerca de 30% das espécies de dinossauros, e algumas podem nunca ser encontradas devido a lacunas no registro fóssil. A cada ano, em média, os paleontólogos descobrem cerca de 50 novas espécies de dinossauros. Outro mito popular é a crença de que os dinossauros emitiam ruídos aterrorizantes. No entanto, não temos como saber exatamente como eles soavam.
A fossilização raramente preserva tecidos moles, como as cordas vocais, tornando impossível determinar os sons que produziam. A melhor suposição é que se assemelhavam mais aos pássaros e crocodilos, pois são os parentes vivos mais próximos dos dinossauros. Quanto à ideia de clonar dinossauros a partir de DNA preservado em âmbar ou em outros meios, isso é altamente improvável. O DNA se degrada ao longo do tempo, e encontrar DNA de dinossauro intacto é extremamente improvável. Mesmo se fosse encontrado, extrair o DNA sem contaminação ou deterioração seria um desafio monumental. Em resumo, a história dos dinossauros é fascinante e complexa, e estamos constantemente aprendendo mais sobre essa era incrível na história da Terra. No entanto, muitos mitos e equívocos persistem e é importante desmistificá-los. Quer saber mais sobre os dinossauros e desvendar outros mistérios do passado? Inscreva-se agora para receber atualizações e mergulhe mais fundo no mundo fascinante da paleontologia. Clique no botão de inscrição e juntos, vamos explorar os segredos incríveis da história da Terra.